E aí pessoal, tudo bom? Vamos a mais uma aula do canal Matemática Descomplicada. Hoje eu vou falar a respeito de semelhança de triângulos e esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte eu vou falar a respeito de como você faz a observação da semelhança. A segunda parte eu vou fazer uma breve curiosidade para vocês. E a terceira parte eu vou resolver exercícios com vocês utilizando os conceitos aí conversados nessa primeira parte. Mas vamos ao que interessa então. Toda vez que eu falo de semelhança de triângulos, eu preciso ter em mente o seguinte: algumas observações precisam ser feitas logo de cara para a gente poder entender o que está acontecendo. E entender como. Aqui diz o seguinte, que os dois triângulos são semelhantes quando eles existem proporção, ou seja, eles têm os ângulos ali, uma certa correspondência, ou os lados, enfim, tem que ter algum tipo de correspondência. E o que acontece nessa semelhança aí nas observações são essas aqui. O caso de AAA, LAL e LLL. Então, o AA significa ângulo-ângulo, o LAL significa lado-ângulo-lado, e o terceiro, que é LLL, significa lado-lado-lado. Então, por exemplo, se eu desenhar um triângulo qualquer, e eu souber que, por exemplo, esse ângulo vale 30, e esse ângulo vale, sei lá, 30 graus, se eu estiver observando um triângulo menor e souber que ele tem dois ângulos de 30 graus também, significa que esses triângulos são semelhantes. Entendam, pessoal, semelhança não é igualdade. Eles têm mesmas características, logo eles são semelhantes, mas eles não são iguais. É o famoso parece, mas não é. Então, esse é o caso do ângulo-ângulo, certo? Então, ângulo-ângulo diz exatamente isso aqui. Por quê? Porque se eu tiver um triângulo em que eu observar a soma dos ângulos internos, ela vai ser igual a 180 graus. Então, se eu tiver dois, por exemplo, 30 mais 30 é 60. Do 60 para chegar no 180, falta 120. Então, eu sei que aqui vai ser 120 e aqui também vai ser 120 graus. Logo, os triângulos são semelhantes. Tranquilo? Continuando então. Toda vez então que eu estiver olhando outros triângulos e que eu tiver as seguintes relações, eu posso pensar como lado, ângulo, lado. Então eu tenho esses dois triângulos aqui, e esses dois triângulos eu vou fazer as seguintes observações. Correspondente, congruente, correspondência e congruência, que diz o seguinte: se eu estou olhando esse triângulo menor aqui, deixa eu mudar a cor da caneta. Esse triângulo menor eu tenho C, que é onde eu fiz a marcação aqui, e o C'. Não sei quanto vale, mas eu tenho esse ângulo aqui em questão. Só que no caso desse exercício aqui, desse modelo, ele não está falando do C, ele está falando do A. Então, o A ele tem uma pequena marcaçãozinha aqui, indicando que ele tem o mesmo valor do A'. Então, eu tenho o ângulo aqui. Então, no caso do LAL, o A está garantido por causa desse detalhe aqui. Agora, o B e o B' são lados aí que possuem semelhança. Então, eu tenho aqui essa seguinte observação. E o C com o C' com esse outro L aqui. E a ideia do lado, lembrando, pessoal, estou falando de triângulos semelhantes, não iguais. Por isso que ele pode ter tamanhos diferentes. A relação aqui é a seguinte: se eu pegar, por exemplo, o triângulo maior, que é o B', e dividir por B, eu vou encontrar um valor. Se eu pegar o C' e dividir por C, eu vou ter esse mesmo valor aqui de x. Então, se, por exemplo, aqui for 2 e aqui for 1, aqui, por exemplo, sei lá, vai ser 3 no maior, no menor vai ser 1,5. Então, eu sei que a razão aqui, nesse caso, é 2. A medida do menor para o maior é o dobro, ou a medida do maior para o menor é a metade. Por isso que vai dar mesmo valor. Então, por exemplo, para o LAL, eu vou pensar, deixa eu trocar de novo a cor da caneta aqui.
Vou pensar então no seguinte, se eu tiver um triângulo aqui e um pequenininho com uma característica semelhante, e eu falar que aqui tem 1, aqui tem 2, a hora que eu dividir um pelo outro, eu sei que é metade a relação, ou o dobro, se eu olhar o contrário. E se eu sei, por exemplo, que aqui vale 3, e eu perguntar quanto vale aqui, você vai me falar que vale 6. Porque eu sei que é o dobro, o grande em relação ao pequeno, ou metade, o pequeno em relação ao grande. E eu tenho que ter um ângulo aqui especificando isso para vocês. Então, é isso daí. A ideia de lado, ângulo, lado. Estou comparando ângulo com ângulo, correspondente aí, lado com lado e ângulo com ângulo e o último lado com lado. Agora, se eu estiver observando o caso dos lados, que é o famoso LLL, talvez fique um pouco mais complicado da gente perceber nessa situação, mas também funciona. Então, por exemplo, ó, igual a frase aqui, se dois triângulos possuem os lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes. Por exemplo, eu tenho esses dois triângulos, e se os lados aqui, que são correspondentes, que eu estou comparando, são proporcionais, que é exatamente o que eu falei aqui do lado, no caso L a L, significa que eles são semelhantes. É a mesma ideia. Então, essa é a primeira parte do vídeo. Então, se você entendeu até aqui, vamos para a segunda parte.